Então, até agora o que a gente fez? Na primeira aula a gente fez uma revisão da cromodinâmica quântica, das razões, né, vamos dizer assim, fenomenológicas por trás da formulação da cromodinâmica como uma teoria de calibre. Então a gente estava buscando a interação, e na busca dessa interação, a estratégia para buscar essa interação foi propor a transformação de uma simetria global em uma simetria local. Quando a gente faz isso com a eletrodinâmica quântica, com uma teoria do elétron, pura e simplesmente, a gente ganha a eletrodinâmica quântica. Então, a imagem, né, que apareceu na cabeça das pessoas vamos tentar fazer isso, não com a mesma simetria da eletrodinâmica quântica, mas uma simetria SU3 global, né, numa variável que a gente tem todas as razões para supor que deve continuar escondida, que é a cor. Né? Uma coisa legal sobre a cor, melhor falar sobre isso antes da gente prosseguir, é o seguinte: como é que a gente sabe que tem espinho? Né? Como é que alguém arrisca? A reflexão no campo magnético? Claro, você faz aquele experimento, você tem anguelas, né? E aí aparece o que o pessoal chama de quantização espacial, né? Momento angular. Por acaso, a gente estava falando de um momento angular inteiro, semi-inteiro, então apareceram só duas componentes. Se a gente estivesse analisando algum átomo neutro, mas de momento angular inteiro, teria aparecido um número ímpar de componentes, né? Por exemplo, se fosse spin 1, 3 componentes, assim por diante. Legal. Mas por que aparecem essas duas componentes de spin? Né? Porque o experimento Stern-Gerlach dá o resultado que dá. Pausa dramática mesmo, né? A gente ficar pensando um pouco. Não quero deixar ninguém constrangido, isso não é um conhecimento que todo mundo é obrigado a ter. Não está dentro dessa categoria. Aliás, é uma categoria ridícula, né? Na minha opinião. Para mim, ninguém é obrigado a ter conhecimento nenhum. Conveniente que tem, às vezes, mas não é obrigado. Gente, no hamiltoniano, né, do átomo, na presença de um campo magnético, tem um termo lá, né, que é sigma escalar B, não tem? É graças à presença desse termo que você tem aquela abertura, né, do feixe depois. Esse sigma escalar B vai gerar uma força, né, que vai separar o teu feixe de acordo com o momento angular, a projeção de momento angular. Mesmo do ponto de vista clássico, né, isso aconteceria. Do ponto de vista quântico, quando aquilo ali vira um operador, aí você separa em dois feixes. Se fosse clássico, separaria num conjunto, né, de feixes de partículas, e partículas podendo tomar qualquer momento angular entre o menor valor possível e o maior valor possível, de acordo com a projeção. Né? Mas esse termo, sigma escalar B, ele envolve esse negócio, o B. Né? B é um campo magnético. Né? E é um campo magnético externo, um campo magnético pré-fixado. Né? Se ele é portanto, né, vamos trazer o negócio um pouco mais para o lado teórico, né, da discussão. Se ele é um campo externo, né, se ele é um campo pré-fixado, ele não é um campo homogêneo nem nada, mas vamos dizer assim, né, ele é uma configuração fixa. Né? Quando você tem uma configuração de campo fixa, vamos supor, uma configuração de campo constante fixa, você joga fora uma simetria do seu problema imediatamente. Que simetria é essa? Simetria de rotações. Não? Ali, pior ainda, porque como não é uma configuração de campo fixa, homogênea,
ela tem uma certa variação espacial, né, lá nos experimentos Terra-Guerras. Então, você manda embora a simetria de rotações mesmo. Né? Então, a hamiltoniana de um sistema onde a sua partícula tem spin não é invariante de rotações quando você está fazendo um experimento para medir o spin. Para medir o spin, você precisa quebrar a simetria de rotações. E vamos lembrar o que é o spin. Spin é um momento angular. Né? Momento angular são geradores de rotações. Então, se você mantiver a simetria de rotações no seu hamiltoniano, você não consegue medir spin. Para você medir o spin, você tem que quebrar a simetria de rotações. Você tem que jogar um campo magnético na jogada. Não é? Troca a discussão agora para a cor. Tá certo? A cor na situação do spin antes de você botar o campo magnético. Você não botou o campo magnético, sua hamiltoniana é invariante por rotações. Você não sabe o que é spin. Spin é um negócio escondido de você. Você não tem acesso a ele. Você vai ter acesso a ele quando você bota um campo magnético e, portanto, quebra a simetria de rotações. Né? Na hamiltoniana da QCD, a cor, né, também é um número quântico escondido. Para você ter acesso à cor, você precisa colocar no seu hamiltoniano da QCD um termo que quebre a simetria de cor. Tá certo? Você precisa, ao fazer um experimento, para você verificar a cor de alguma coisa, você precisa quebrar a simetria de cor. Como é que eu faço isso? Se eu não conheço nada colorido. Tá certo? Um campo magnético assume uma direção no espaço convencional. Né? Quer dizer, ele existe no espaço convencional. A cor, ela existe no espaço interno. Então eu preciso inserir alguma coisa dentro do meu lagrangiano que selecione uma direção dentro desse espaço interno da cor. Que coisa é essa? Eu não sei. Tá? Então, como eu não conheço coisas coloridas, né? Como eu não tenho acesso a coisas coloridas, eu não consigo medir a cor. Né? Se eu tivesse campos cromoelétricos ou campos cromomagnéticos, alguma coisa desse tipo, quem sabe eu conseguiria medir a cor de alguma coisa. Mas na rede a gente pode fazer essas coisas. O pessoal fez e mesmo assim não consegue fazer status quo arquivos. É um pouco diferente do que o momento do lado. Na rede a gente pode fazer essas coisas. O quê? Pode fazer, que coisas? botar um campo externo cromoelétrico, cromagnético. Certo, mas esses caras não são invariantes gauge. Então não é a mesma coisa. Porque o campo magnético que você põe lá é uma entidade física bem definida. Esses campos que você está colocando lá na rede, eles ainda assim são artefatos, tá certo? Que você está manipulando ali dentro da sua teoria, mas eles não têm possibilidade de existência experimental. Não é? Um campo cromoelétrico, como cromomagnético, ele vem do F-mini, tá certo? Só que ao contrário, estou explicando para o resto do pessoal, você já sabe isso, né? Ao contrário do eletromagnetismo, o F-mini da QCD, da teoria da cromodinâmica quântica, não é um tensor invariante de cor, né? Ele até se transforma tensorialmente perante a simetria de cor, mas ele não é invariante. Os invariantes são outras coisas. Tem operadores específicos, né, que são invariantes. Por exemplo, o traço do F-mini e F-mini. Esse é um invariante. Isso tem uma dimensão de quê? De energia. Né? O loop de Wilson, né? Exponencial da integral de linha do AMI de XMI, por exemplo. O AMI é o campo de calibre, né?
não abeliano, na verdade o P, né? Exponencial ordenado de caminhos, etc. Esse é o loop de Wilson, esse é um objeto invariante de calibre. Em tese, você poderia usá-lo, né, para medir propriedades, etc. e tal. Então você tem aí quase que um paradoxo, tá certo? Você, para conseguir medir alguma coisa colorida, você precisa de coisas coloridas. Você precisa quebrar a invariância de calibre. E você não tem acesso a essas coisas, né? Então, você pode imaginar que o confinamento vai cair, o dia que o confinamento cair, é o dia que você descobrir uma coisa colorida, já diretamente, tá certo? O confinamento vai continuar valendo até que você descubra que ele não vale, né? Que é o dia que você descobre que ele não vale. Isso não significa que o confinamento é para sempre. A gente espera ter acabado de dizer, né, para todo mundo. Então, quer dizer, isso é uma coisa que me escapou, que é uma coisa que eu sempre digo quando a gente fala de cor, né? Eu falo de cor nesse curso de Operações Fundamentais, e eu esqueci de falar isso naquele momento aí para vocês. Então, estou corrigindo isso, dando um toque a mais, né? Aí a gente começou a passar um pouco, né, para os objetos que a gente vai ter mais contato, né, com a experiência, né? Tipicamente em sessões de choque, né? Então, a gente definiu as sessões de choque, a gente viu que se você pegar a probabilidade de transição por unidade de tempo e também fizer a normalização por unidade de fluxo, né, a gente obtém um objeto que, pelo menos dentro de uma caixa, está muito bem definido. Ou seja, você pode pegar e fazer o volume dessa caixa também infinito, e todas as quantidades que você está trabalhando dentro da sua caixa, né, estão bem definidas ali para definir essa grandeza física, a seção de choque, né? No entanto, a seção de choque é um objeto tremendamente complicado, né, em termos de transformação de Lorentz, transformação de Poincaré, né? Então a gente precisava, pelo menos, dar uma alternativa e encontrar alguma coisa menos complicada em termos de transformações para a gente conseguir analisar os nossos sistemas em mais de um referencial sem um trabalho insano, né? A gente conseguiu isso fazendo o que a gente chama de uma soma sobre polarizações, né? As nossas partículas, em geral, têm spin ou têm helicidade. Então você pega os spins e as helicidades do estado final e do estado inicial dessas partículas, e ao invés de você considerar estados com um dado spin ou com uma dada helicidade para cada uma das partículas, você soma sobre todos os spins possíveis, soma sobre todas as helicidades possíveis. O resultado disso é uma grandeza invariante de Lorentz, certo? Tem o mesmo padrão escalar, né? O mesmo valor em todos os referenciais. Então, como eu disse na aula passada, isso não significa que você não possa fazer experimentos com polarização, ou seja, onde você leve em consideração o spin das suas partículas iniciais ou das suas partículas finais. E esses experimentos são feitos, efetivamente, né? Eu acho que o double beta decay, né, a busca pelo decaimento beta duplo, né, está sendo feita com polarização, levando em consideração os spins dos elétrons iniciais, das partículas iniciais e das partículas finais, né? Mas, para o que nós estamos fazendo aqui, por enquanto, pelo menos, a gente não vai trabalhar com polarização, a gente vai trabalhar, portanto, com coisas que envolvem soma sobre todas as polarizações, né? Portanto, o objeto básico que a gente vai ter acesso é um objeto escalar, tá certo? E a gente vai se restringir ainda mais um pouco, né, a processos que envolvem, né, pelo menos nesse momento, processos que vão envolver 4 partículas, 2 no
no seu estado inicial e 2 no seu estado final, certo? Vou chamar esse momento aqui de K, esse de P, né? Esse aqui de K', esse aqui de P'. Vamos supor que essa partícula tem a massa N grande, essa tem a massa N' grande, essa tem a massa N e essa tem a massa N'. Então, estou pensando em possibilidades nas quais as partículas podem trocar de identidade, embora o número de partículas aí eu esteja considerando fixo, né? Então, pode ser processos elásticos, se essas partículas tiverem a mesma massa inicial e final, ou podem ser processos inelásticos, caso as partículas não tenham a mesma massa, elas troquem de identidade, né? Então, só para fixar convenções, né, esse nosso vetor caminho, ele vai se denotar, né, uma coisa desse tipo, e o meu vetor P' vai denotar essas quantidades aqui, né? Certo? K'linha, P'linha, é as coisas que eu acabei de escrever com linha, né? Pura e simplesmente. Então, um exercício interessante aqui é a gente buscar que tipo de variáveis independentes eu posso utilizar para descrever um processo como esse, que está aparecendo aí, certo? Então, vamos lembrar que a informação da aula passada é que a seção de choque num processo como esse, se eu somar sobre as polarizações, é um objeto escalar, tá certo? Dessa forma, as amplitudes que aparecem nessa seção de choque, eu vou esperar que elas dependam apenas de escalares, tá certo? Os escalares possíveis aí são os produtos escalares entre aqueles momentos K, P, K'linha, P'linha, em todas as ordens, né, possíveis, né, que eles tiverem. E uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês é que nem todos esses produtos escalares são independentes, tá certo? Olha só que legal, né? A gente vai definir uma variável a mais, né, que eu vou chamar de Q, que é K menos K'linha. E, portanto, se eu tiver conservação de momento, né, aqui dentro desse sistema, isso também é P' menos P, né? Esse vetor, esse padrão vetor Q', né? Portanto, ele é um cara assim, que é menos L', K menos K'linha. Tá? E vamos indicar os produtos escalares possíveis que eu vou tomar envolvendo K, P, K'linha, P'linha e Q. Certo? Olha só que legal. Primeiro o Q, né? O nosso Q2, Q escalar Q, né? Eu vou ter K2 mais K'linha 2 menos 2K escalar K'linha, né? Então isso aqui eu posso escrever como N2 mais N'2 menos 2K escalar K'linha, né? E isso implica que K escalar K'linha, né, é escrito assim, como N2 mais N'2 sobre 2 menos Q2 sobre 2. Ou seja, se você considerar essas massas dessas partículas, né, como dadas, né, em termos do seu processo, elas não vão se alterar, né, em função de variações do K, do P, do K'linha, do P'linha, né, o processo que eu estou indicando aqui. Se você considerar essas massas como fixas, o que você aprende dessa fórmula aqui é que K escalar K'linha é uma função de Q quadrado.
certo? Então, ele não é independente do Q quadrado. Tá? Outras coisas também podem ser expressas com distinção do Q quadrado. Por exemplo, se você pegar o mesmo Q2, né, e expressá-lo agora como P' menos P, né, ao quadrado, né, aí você vai ter M2 mais M' 2 menos 2P P'. Isso implica que P escalar P' é igual a M2 mais M' sobre 2 menos Q2 sobre 2. Portanto, K escalar K' e P escalar P' são função de Q quadrado. Q quadrado você pode falar de transferência de momento, né? Certo? Tipicamente. Bom, K2, né, não é exatamente uma variável dinâmica, é um escalar fixo também, que não assume outros valores. K2 é M2, K'2 é M'2, P2 é M2, P'2 é M'2. Eu estou enumerando os escalares que eu posso construir, tá certo? Então esses aqui estão fora de questão, isso aí são constantes. Eu não posso utilizar esses caras para definir variáveis em termos das quais a dinâmica do meu processo vai depender. Certo? O que mais? Eu tenho K', por exemplo, escalar Q. Né? Isso é a mesma coisa que K' escalar K menos K'. E isso é K escalar K' menos K'2. E K escalar K' é esse camarada aqui. Né? Então eu vou ter M2 mais M'2 sobre 2 menos Q2 sobre 2 menos M'2. Ou seja, esse cara é M2 menos M'2 sobre 2 menos Q2 sobre 2. Portanto, K' escalar Q também é função de Q quadrado. Certo? Vocês já entenderam mais ou menos como é que é a brincadeira? Então, por exemplo, Q escalar P, né? Eu vou usar aqui o Q, P' menos P, né? E vou utilizar as coisas que eu já sei ali, em termos de P escalar P', por exemplo, para poder escrever isso aqui, M'2 menos M2 sobre 2 menos Q2 sobre 2. Certo? K escalar Q. Né? Isso aqui vai ser M2 menos M'2 sobre 2 mais Q2 sobre 2. Né? A conservação de energia, né, nos dá uma outra boa. K mais P ao quadrado é igual a K' mais P' ao quadrado. Tá? Então essa daqui me diz, no final, que K escalar P vai ser K' escalar P' menos uma constante, que é isso aqui, M2 menos M'2 sobre 2 menos M2 menos M'2 sobre 2. Certo? Então K escalar P, né, não é independente de K' escalar P'. Mesma coisa com Q escalar P', isso vai ser M'2 menos M2 sobre 2 mais Q2 sobre 2. K escalar P', né? Isso vai poder ser escrito também como K escalar P mais Q2 sobre 2 mais M2 menos M'2 sobre 2. Certo? Finalmente, K' escalar P vai ser K escalar P
mais Q2 sobre 2 menos M' 2 menos M2 sobre 2. Então, o cenário que está apontando aqui é que todos os produtos escalares que eu estou considerando, que são candidatos a variáveis independentes nas minhas atitudes de transição, né? Todos esses produtos escalares são função de duas variáveis, tipicamente, duas variáveis escalares, Q2 e K escalar P. Certo? Só para a gente ter uma ideia se a gente esgotou ou não a história, eu posso escrever K, Q, K, K'P, P', e aqui a mesma coisa, K, K'P, P', né? Então, aqui vão aparecer esse aqui, K, K'P, P', né? Então, aqui nessa tabela vão aparecer os cruzamentos, né? Então, aqui, por exemplo, K2, né, da M2, K'2, M'2, P2, da M2, P'2, da M'2. O que eu preciso saber é a parte de cima da tabela. A parte de baixo é simétrica, porque os produtos escalares são simétricos, né? Então, evoluindo aqui, eu tenho K escalar K', né? A gente já tem uma função de Q quadrado, né? Vou colocar um check aqui, né? K escalar P, eu vou repetir aqui, K'P', que é a função de K escalar P e de Q quadrado, tá certo? K' escalar P, que a gente acabou de fazer ali, também é função de K escalar P, M2, né? Eu vou manter o Q2, né? Tá faltando uma linha nessa droga, essa tabela, né, cara? Que horror. Foi mal, galera. Q, K, K'P, P'. Uma catástrofe tão imensa que você tem que começar tudo de novo. Q2, M2, M'2, M2, M'2, né? Aí aqui você tem Q escalar K, né? Eu tinha esquecido esse, né? Q escalar K está aqui, então esse aqui está controlado. Q escalar K' também, né? Está K', né? Q escalar K', P escalar Q, né? Era um que eu estava falando, não, né? Q escalar Q não é. Esse aqui também é sob controle. E P' escalar Q, P' escalar Q também, né? Vou levar em consideração. Aí depois aqui nós temos K escalar K', que foi um dos primeiros, né? Aí, depois K escalar P, que eu estou deixando aqui em negociação. Finalmente, K escalar P' é função de K escalar P, ok? Aí aqui a gente tem K' escalar P também, K' escalar P'. Esse chegou a entrar em algum lugar? Agora não. Sim, K' escalar P' trouxe aqui, né? K' escalar P' é a função de K escalar P. Né?
E o último que falta é P escalar P', que foi um dos primeiros que a gente considerou também aqui, função de T quadrado. Então todo mundo depende de Q quadrado e de K escalar P, tá certo? Tipicamente. Agora, tem uma diferença entre o que tem desse lado da colisão e o que tem desse lado, certo? Principalmente a diferença do ponto de vista quântico, né? Porque, do ponto de vista quântico, esse lado aqui da colisão eu preparo. Eu escolho os momentos das minhas partículas no meu estado inicial. Eu digo, K é tanto, P é tanto. Dados os momentos na parte inicial do meu processo, os momentos na parte final do meu processo, é claro que do ponto de vista clássico, estão determinados. Mas do ponto de vista quântico, não. Do ponto de vista quântico, existe só uma probabilidade dos momentos serem K' e P'. Tá certo? Eu não tenho certeza que, dado que o momento inicial é K e o outro momento inicial é P, os momentos finais serão K' e P', respectivamente. Eu não tenho essa certeza. Né? Então, essas variáveis, elas são variáveis fixas, mesmo do ponto de vista quântico, porque eu estou preparando o meu feixe com partículas de quadrimomento K e partículas de quadrimomento P, especificadas. Do outro lado, não. Do outro lado, eu não tenho essa certeza toda. Isso me faz imaginar que K escalar P, né, é também uma constante determinada pelos dados iniciais da colisão. Né? Então eu posso colocar o K escalar P na mesma classe das massas, certo? Da massa M ao quadrado, M' ao quadrado, M grande ao quadrado, M' grande ao quadrado, e botar um check aqui. A única variável independente que sobrou nesse processo foi Q quadrado, a transferência de momento. Certo? Ok. Você vê que, do ponto de vista, assim, se eu ignorar essa questão experimental da preparação do meu sistema, K escalar P é uma variável importante também para ser levada em consideração. Eu tenho dois camaradas, Q2 e K escalar P, que eu teria que levar em consideração pura e simplesmente do ponto de vista algébrico. Tem algumas formuletas aí que aparecem frequentemente pelo caminho, a gente precisa revisar nesse momento, né? Por exemplo, imagina que você tem aqui o seu momento espacial K, o seu momento espacial K', e imagina que eles façam um ângulo θ entre eles. Né? Sua partícula entra, sua partícula que sai, faz um ângulo θ entre eles. Esse vetor que está aparecendo aqui é o K menos K', que é o que nós chamamos de Q, né? A parte espacial do vetor Q. Né? Esse Q2, ele é o módulo de K2 mais o módulo K'2 menos 2 módulos de K, módulo de K', cosseno de θ. Certo? Agora, suponha que você está considerando esse processo no limite de altas energias. Certo? Então, você sabe, por exemplo, você sabe que o E2 é K2 mais N2 e que o L'2 ou K'2 mais N'2. O limite de altas energias, né,
você pode desprezar as massas dessas partículas, porque essa energia, né, ela vai crescer com esse M ficando fixo. Né? Então, você podendo desprezar as energias desses caras, então você vai ter que esse módulo K vai ser aproximadamente a energia da partícula que você está indexando por K. E o módulo K', o módulo da energia, a energia da partícula que você está indexando por K'. Né? Então essa fórmula aqui, ela se torna isso aqui, Q quadrado igual a E2 mais E'2 menos 2E E' cosseno θ. Veja que isso daqui é para M e N' desprezíveis, né? Altas energias. Certo? Bom, o nosso vetor, quadrivetor QI, ele tem uma componente temporal que é E menos L', né? QI, E menos L', K menos K'. Né? E esse μ ao quadrado é E menos L' ao quadrado, né? Vai ser 2 mais L'2 menos 2 L'. Ele é quase, esse cara aqui é menos o cosseno de θ. Tá certo? Então, eu posso pegar e escrever Q quadrado com μ quadrado menos módulo de Q ao quadrado. E se eu substituir essa definição do μ quadrado e essa definição do Q quadrado, que mais uma vez eu indico que aquela ali é válida sempre, mas essa daqui só é válida para altas energias. Né? Se eu substituir essas definições, eu vou terminar com menos 2 L' menos cosseno de θ, ou menos 4 L' seno ao quadrado θ sobre 2. Imediatamente, né, a gente observa uma característica sobre esse Q quadrado. Ele é menor que zero. Ou seja, esse quadrivetor Q é um vetor tipo espaço. Né? Tanto E quanto L', quanto seno ao quadrado de θ, quanto 4, né, são números positivos. Tá certo? Então esse menos aqui faz com que a gente conclua imediatamente que esse Q quadrado é menor que zero, pelo menos no limite de altas energias. Tá certo? Beleza. Vamos nos concentrar no caso de uma colisão inelástica, né? Que é o que mais nos interessa aqui. Nesse caso, e num caso particular dessa colisão inelástica, onde nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter M' igual a M e M' diferente de M, certo? Então, isso é mais ou menos, né, praticamente, o experimento lá do Slack, certo? Você mandava um elétron, né, com alta energia e tal, para ele colidir com um próton, por exemplo, e você media esse elétron saindo. O elétron não perdia a identidade dele e o próton
podia ganhar energia e se transformar em outras coisas. Tá certo? Isso a gente está supondo que se transforma em uma coisa, uma única coisa, com massa M', que é diferente dessa massa M, né? Provavelmente maior. Né? Certo? No mundo real, né? Aqui é um processo em que uma partícula simplesmente vai a uma outra partícula diferente da partícula original, mas no mundo real ela pode ir em muitas outras partículas, ela pode ir em um aglomerado, um conjunto de partículas. O que você chama de inelástico aí é que você não mede esse pedaço dos seus produtos finais. Tá certo? Você não mede isso, você não observa isso, você não mede a energia desses caras. Né? Na verdade, ao não medir, você está fazendo o que você chama de um processo inclusivo. Né? Mas nós não estamos pensando nisso ainda, nesse momento. Estou antecipando um pouco. Nesse momento, eu só estou supondo que eu meço, sim, a partícula no estado final, só que essa partícula no estado final não necessariamente tem a mesma identidade da partícula original que colidiu. Certo? Então, numa situação dessas, você pode observar o seguinte, né? O Q escalar P, né? Ele é M'2 menos M2 sobre 2 menos Q2 sobre 2, como a gente fez antes. Portanto, esse M', ele é uma certa função de Q escalar P e Q quadrado. Né? O P escalar P', ele é M2 mais M'2 sobre 2 menos Q2 sobre 2. Isso significa que esse cara, se eu pegar o M'2, substituir essa função que eu tenho aqui, o que eu vou obter uma outra função igualmente de Q escalar P e Q quadrado. Tá certo? Outros produtos, né, que eu possa vir a considerar dentro desse mesmo tipo de análise vão poder sempre ser escritos em termos dessas duas variáveis, Q escalar P e Q quadrado. Tá certo? O resultado é que eu posso tomar, num processo inelástico, Q escalar P e Q quadrado como os escalares independentes do meu sistema. Né? Então, no referencial de laboratório, ou seja, se eu tomar o P como M0, tá certo? A partícula que eu indexei por P e massa grande ainda parada, inicialmente, né? Então, isso aqui é o referencial de laboratório. Nesse referencial, tomando esse cara aqui, o Q escalar P vai ser simplesmente M vezes Ni. Né? M, Q0, e Q0 é E menos a linha. Né? E menos a linha é o que eu chamei de Mi. Né? Tá certo? Esse cara aqui. Então as pessoas aproveitam, né, para definir, ao invés de falar de Q escalar P, né, você falar de um certo Mi, que é Q escalar P sobre M, né, o qual no referencial de laboratório é E menos a linha. Tá certo? Em outro referencial não, aí vira outra coisa. Né? No referencial laboratório é isso. Então, se você olhar para essa expressão sem falar no referencial de laboratório explicitamente, você está falando no escalar também. Certo? Então, as duas variáveis dinâmicas, essa variável dinâmica é interessante, né? Eu ia falar uma besteira, ainda bem que eu segui a tempo, eu ia dizer que ela era adimensional, ela não é, né? Tá certo?
Q escalar P, né? Tem dimensão de massa ao quadrado, esse cara tem dimensão de massa, portanto esse cara tem dimensão de massa. Né? Mas essa é uma variável mais conveniente, por razões que vem à frente, para se estudar o espalhamento inelástico profundo, que é o que a gente vai ver para frente. Agora sim, a gente pode introduzir variáveis adimensionais que são x definido como menos Q quadrado sobre 2Q escalar P, que é igual a menos Q quadrado sobre 2M mi, tá certo? E y, que é Q escalar P sobre K escalar P, mi sobre M, tá certo? É possível a gente mostrar que as faixas de variação dessas variáveis estão ambas entre 0 e 1, certo? Então, o meu processo de espalhamento vai poder ser escrito em termos de variáveis como essas adimensionais. Mais tarde, isso vai fazer diferença quando a gente falar do conceito de equações de Altair-Paris, certo? Tem mais para frente isso. Né? E como não podia deixar de ser, é preciso colocar aqui as variáveis de Mendelssohn também. Né? Variáveis de Mendelssohn são definidas dessa maneira. O S é K mais P ao quadrado. Eu falo K mais P, eu estou me referindo àquele esquema que está ali. Quero dizer, aqui é um F, se você quiser, é um F'. Né? Você está pegando o M' e usando essa relação que você tem aqui em cima. O M' M' é o F. Ah, tá. Não, a de baixo. E a de baixo também é o M'. Você vai pegar o M', substituir aqui, então isso aqui vai ficar a função do Q escalar P e do Q quadrado. Que função é essa? Um certo F', um certo G, como eu tinha escrito. Tá? Então, quando eu escrevi G aqui, né, eu só queria dizer que isso aí era uma função, e não interessa qual nesse momento, a gente pode até escrever explicitamente, mas não interessa qual, de Q escalar P e Q quadrado. Mas ela termina em M ou... Ela termina em M ou... Não, não determina M. M é um dado. Não, quem é G? G é P vezes P', né? Essa que é a função. É isso que você está colocando em função de Q escalar P e Q quadrado, não? Não. Peraí, não sei se eu estou entendendo. A pergunta é a seguinte, na primeira equação... Peraí, vamos lá. Aqui, você tem um M', e você está supondo que o M' é uma certa função de Q escalar P e Q quadrado. Ok? Então, isso tudo, o que eu quis dizer é isso. Isso tudo é uma certa função de Q escalar P e Q quadrado. Sei lá, se aqui é um F, tem um certo F', Q escalar P e Q quadrado. Foi só isso que eu quis dizer. Se você substituir o M' que você encontrou aqui, né? Aqui nesse lugar, você sabe exatamente que função é, inclusive. Era isso? Não sei. Outras pessoas falaram, era isso também? Então, as variáveis de Mendelssohn também estão sendo definidas por aquele processo de duas partículas indo em duas partículas. Né? E a primeira delas é o S, que é o momento quadrado do momento total, né? Incidente, né? Inicial. Isso também é K' mais P' ao quadrado. Se você olhar isso aqui no referencial de centro de massa, né? Centro de massa,
Então, o que você chamou de K mais P é um quadrivetor, né, μ, né? É um quadrivetor que é E mais EP, zero na parte espacial, né? De modo que o nosso S, ele é E mais EP ao quadrado, né? Então, você pode identificar o S no referencial centro de massa com a energia total ao quadrado. Quadrado é a energia total do sistema. Certo? No referencial é centro de massa. Em outro referencial é outra coisa. Né? Tem a outra variável, tem STU, né? Mas hoje você só tem duas independências dessas três, então eu só vou falar do S e do T. O T é exatamente K menos K' ao quadrado. Isso aí é o P menos P' ao quadrado. Né? E tem um referencial interessante, que é o chamado referencial de Bright. Esse referencial ele é definido como você dizendo que a parte espacial desse vetor, K mais K' é zero. Certo? Sei lá como você consegue fazer isso, deve dar para conseguir. Não foi testar, né? Mas se isso aqui acontece, então numa situação, por exemplo, de espalhamento elástico, você pode identificar o seu T, né, com menos 2K ao quadrado. Ou seja, o quadrado da transferência de momento que você pode ter. Certo? K igual a K', né? K igual a menos K', nesse caso. Né? Bom, isso aí não é muito iluminante para a gente, tá? Beleza. Vamos entrar então no espalhamento inelástico profundo, propriamente dito, né? O processo, né, em princípio, que a gente vai estar estudando vai ser o seguinte: tem um lepton, L, estou indicando por L, né? Eu vou fazer esse lepton se chocar com um nucleon, poderia ser um elétron, poderia ser um próton ou um nêutron, tá certo? E o que eu vou procurar observar, muita coisa acontece numa colisão como essa, mas eu vou singularizar um conjunto de eventos específicos. São aqueles eventos onde esse lepton aparece com alterações aí nos seus números quânticos, né? Alterações de momento, tipicamente, mas mantendo a sua identidade. Se era um elétron, continua sendo um elétron. Se era um neutrino, continua sendo um neutrino. Né? Se é um muon, continua sendo um muon. E assim por diante. Né? Vou tirar esse linha daqui para não confundir. E o resto eu não mexo. Eu não meço. Não mexo, não meço. Tá certo? Diagramaticamente, vamos dizer assim, para usar um diagrama parecido com aquele que a gente estava trabalhando até agora, né? Eu vou pensar que o meu lepton tem momento em K,
o meu núcleo, ou vamos supor que seja um próton, né? Tem momento P, certo? O meu lepton espalhado tem momento K'. E isso aqui eu vou chamar de X, que pode ser tudo o que não for elástico, certo? Então, eu estou excluindo daquele X o próprio próton com um momento modificado, certo? Quer dizer, houve uma colisão entre um elétron e um próton. O resultado é um outro elétron com energia, momento diferente e coisas. Dentre essas coisas que estão aqui, não está incluído um próton, ou seja, não está incluído um espalhamento elástico. Tá certo? Estou subtraindo isso dessa história. Então, o que sobrou aqui é o que eu chamo de um espalhamento inclusivo e, pelo fato de eu não manter a identidade dessas partículas que estão aqui, eu chamo isso de um espalhamento inelástico. Certo? Bom, variáveis adequadas para a gente trabalhar nessa história, né, vão ser o nosso S, variável de Mandelstam, P mais K ao quadrado, o nosso Q quadrado, que é a transferência de momento, e o W quadrado, que é P mais Q ao quadrado. P é o momento do próton, Q é a transferência de momento, né? Esse cara, né? Esses caras a gente vai desenvolver e vai analisar cinematicamente o que eles significam, né? Se eu falar do referencial do laboratório, mais uma vez, onde o P é M grande 0, né? Quer dizer, o próton está parado, o elétron vem e colide com ele, né? Então você pode facilmente ver que o S vira M, 2E mais M, né? O Q quadrado a gente já viu que fica menos 4E L seno ao quadrado de θ sobre 2. Então aqui já está a dica de que eu estou trabalhando em energias altas o suficiente de modo que eu posso desprezar não só a massa do elétron, como também a massa do próton. Certo? E o nosso W2, né, é um cara assim, M2 mais 2M. E menos L mais Q quadrado. Né? Os limites, né, o que você chama de região física desse processo, vai ser a seguinte: o nosso S é nitidamente maior ou igual do que M ao quadrado, certo? Ele é M ao quadrado mais 2MN. Né? Tanto E quanto M são quantidades positivas, né? Então, isso aí é maior do que o M ao quadrado. O Q quadrado a gente já viu, que é menor que 0, né? Eventualmente igual a 0, dependendo do teto que a gente colocar ali. Né? E esse W2, ele é maior ou igual, né, em princípio, do que o M2. Mas você pode imaginar o seguinte: se você está falando de um espalhamento inelástico, né, você não está incluindo a possibilidade do próprio próton estar aqui dentro desse conjunto X que a gente está falando aqui. Você pode pensar, qual a mínima coisa que vai acontecer em termos de alteração da identidade do próton? Né? Qual o mínimo que vai aparecer ali naquela sopa ali, X? Né?
A coisa com a menor massa possível que pode aparecer ali é um pion. Razões fenomenológicas. Certo? Então, se você colocar essa coisa, né, em questão, você vai ver que você pode escrever que o seu W2 é maior ou igual que a massa dele, o próton original, mais a massa do pion ao quadrado. Eu não entendi por que o pion surgiu na substituição. Porque a menor modificação você está fazendo um processo onde você tinha um próton no início e você vai ter outras coisas com mais energia no final. Para você não manter a identidade do próton, você pode ter o próton mais outras partículas ou outras partículas, etc. e tal. Mas o mínimo que você vai poder ter é a criação de um pion no meio de uma história dessa. Porque o pion é a partícula mais leve que você tem à sua disposição para interação forte. E que conserva todos os números quânticos existentes. Pode conservar, se for um P0, mas se for um P mais ou P menos, não. Então, mas não pode ter outras interações por interação fraca que não deixa de conservar uma quantidade de outras partículas? De fato, tem não só a interação fraca, como a interação eletromagnética. Tá? A gente vai ver isso aí acontecer agora. O ponto é, a constante de acoplamento, vamos dizer assim, é o que vai definir o que é mais provável. Né? A gente pode raciocinar mais ou menos dessa forma. Então, quem é maior? A constante de acoplamento forte, a eletromagnética ou a fraca? Né? Quer dizer, no processo envolvendo o próton, os processos fortes vão dominar, embora existam essas outras interações, você não pode desligar, né? Mas eles vão dominar em termos probabilísticos em relação aos processos fracos e eletromagnéticos. Mesmo que em altas energias a constante de acoplamento forte. Isso é um outro problema. Ela decai, mas eu não sei se ela está decaindo tanto assim. Né? Por exemplo, a constante de acoplamento fraca, ela é, deixa eu lembrar aqui, 10 a menos 12, né? Em relação à eletromagnética. E, portanto, 10 a menos 14 em relação à interação forte. Tudo isso considerando baixas energias. Física nuclear. Né? Considerando física nuclear. Então, você vê que a probabilidade de aparecer alguma coisa fraca ali a menos que você vá para energias estupendamente altas, né? Aonde a sua constante de acoplamento forte decresça tanto que ela fique menor do que a constante de acoplamento fraca, né? Mas você vai ter que ser esperto para perceber se você atingir esse regime ou não, né? Vai ter que ser cuidadoso, na verdade, né? Nós estamos supondo que nós estamos sendo tão cuidadosos assim. Nós estamos supondo que a gente está em altas energias, de modo que a gente pode desprezar a massa do elétron que está aqui e a massa do próton que está aqui, mas talvez as energias não sejam tão altas a ponto de inverter a hierarquia das interações. A massa do próton é da de jetting, né? Um jet. Então, seria um limite um pouco maior do que isso. Bem 6 jets, por exemplo, talvez. 10 jets já está bom. Eu tenho coisa maior que 10 jets. 10 jets já está bom. Tipicamente, o que você chama de escala da QCD, eu espero que a gente fale sobre isso mais na frente, é algo na faixa de 200 jets. Entende? É a escala onde se espera que, na verdade, se espera que você comece a poder falar de QCD perturbativo. E nessa escala, você não vai ter a tua constante de acoplamento forte, tipo 10 a menos 14. Você vai ter ela do tipo 10 a menos 1. Ainda é mais forte que a interação eletromagnética. E é muito mais forte que a interação fraca. Tá? Beleza. Acho que aqui
aqui ainda está escrito o nosso Mi, né? QP sobre M. Né? Então você pode ver aqui que o W2, né, é P2 mais 2PQ mais Q2. Né? Então o W2 não é uma variável independente de PQ, P escalar Q, e de Q2. Né? Então, as variáveis que a gente vai tentar levar em consideração aqui, né, vão ser as que a gente já indicou ali, que são Q quadrado e Mi, da mesma maneira. Né? Mas ao invés de Q quadrado e W2, né, a gente vai falar de Q quadrado e Mi, onde Mi é aquele cara que a gente definiu ali, Q escalar Q sobre N. Tá? Maravilha. Essa é a parte fácil da aula, agora começa a parte difícil. Né? Qual é a dificuldade da próxima parte da aula? A dificuldade da próxima parte da aula é a seguinte. Vamos ver se fica claro para todo mundo. Né? Eu estou tomando um próton, né, como sendo um estado ligado de 3/4. Só que eu não faço a menor ideia de como escrever esse estado ligado de 3/4. Certo? Eu não tenho noção disso. Eu não sei fazer isso. Ninguém sabe, né? Não é culpa minha só, Sebastião. Né? Esse medíocre. Não, não é culpa só desse cara. Esse cabeludo arrogante. Enfim. É culpa geral. Ninguém sabe escrever um próton em termos dos seus estados mais básicos de quarks. Né? Isso significa uma dificuldade operacional de cálculo. Né? Você tem a QCD, mas a QCD é uma teoria de quarks. Você precisa que a QCD extrair de dentro da QCD informação sobre o estado ligado. Esse é o santo graal de quem estuda QCD. Né? É extrair informação sobre qualquer estado ligado, ou de próton, ou de meson, ou de qualquer coisa. Né? Você conseguir calcular, né, alguma coisa desde primeiros princípios que reflita uma informação da física fundamental que você está tomando, que é a física dos quarks. Né? Então, esse processo que eu desenhei aqui, né, eu posso fazer muitas e muitas fantasias sobre ele. Né? Mas algumas delas são melhores do que as outras, são mais plausíveis do que as outras fantasias. Né? Por exemplo, né, eu posso imaginar que o próton, né, vou desenhar aqui, mas ninguém leva esse desenho a sério, tá, por favor. Né? Isso aqui, essa bolinha aqui é um próton, certo? Dentro dessa bolinha tem 3 outras bolinhas que são os quarks. Né? Aí vem outra bolinha aqui, andando, né? Essa bolinha é um elétron. Aí quando essa bolinha chegar perto daqui, eu vou supor, né, que a primeira providência que essa bolinha vai tomar é interagir eletromagneticamente com esses outros caras aqui. Ou seja, ele vai trocar um fóton. Pode ser com esse quark, com esse ou com esse, não sei. Né? São vários caras que estão ali. O resultado desse cara, veja que os quarks têm carga elétrica, então essa interação pode acontecer, tá certo? Por outro lado, o elétron não tem carga forte,
Então ele não pode trocar um gluon com um quark. Ele pode trocar um bóson W+, um W-, um Z0, mas isso tem uma probabilidade muito menor do que ele trocar um fóton. Certo? Por causa da amplitude da interação fraca. Tá? Então, esse processo de interação eletromagnética é um processo pontual que eu sei descrever muito bem, pelo menos na origem dele. Um elétron vem, emite um fóton e segue. Se eu fosse desenhar um gráfico de Feynman, né, eu desenharia esse gráfico de Feynman assim. Aqui vem o cara com momento em K, sai com momento em K', e ele joga um fóton para cá. Esse fóton vai entrar nesse estranho, misterioso mundo, que é o mundo do próton. Né? Ele vai interagir eletromagneticamente com um quark, vai ceder energia para um quark. Né? O que acontece quando eu cedo energia para um quark? O quark vai se agitar lá, né? Do que a gente supõe, os quarks estão lá fortemente ligados entre si, ou aproximadamente livres, né? Se eles estiverem muito próximos, geralmente uns dos outros. Quando você dá energia para um quark, ele tem a tentação de escapar daquela história. Mas quando ele tenta escapar, né, aumenta a distância dele para os outros quarks, a interação forte aparece em toda sua glória, certo? E aparecem aqueles processos de criação de pares, interação de gluon, aquela coisa toda, que faz com que esse quark eventualmente, né, troque de caráter, né, troque de sabor. Quem pode trocar sabor são as interações eletromagnéticas, as interações fracas, né, interações eletrofracas, interações fortes, como a gente escreveu na Lagrangiana delas, são incapazes de trocar sabor. Né? Então, tem uma pletora, né, como gosta de dizer o Gael, né, de coisas que podem acontecer com esse quark que recebeu esse fóton, e esse monte de coisa que vai acontecer vai ter reflexos fortes, vai ter reflexos que vão eventualmente mudar o momento do próton que está conduzindo os quarks, e aí você vai ter um espalhamento elástico, ou você vai trocar a identidade desse quark, ou você vai fazer esse quark tentar se separar e gerar pares quark-antiquark aqui, vira, esses caras viram dois mesons, né? Ou, né? Zilhões de coisas podem acontecer aqui. Né? A nossa ignorância toda sobre o que pode acontecer aqui, né, vai estar simbolizada, né, nessa história aqui. X. Certo? Se isso aqui fosse um gráfico de Feynman, eu saberia exatamente o que é isso aqui, esse pedaço. Eu saberia o que é isso aqui. E isso aqui é o que eu não saberia identificar. Tá certo? Mas não saberia mesmo, assim. Não é uma questão de que eu sei que, por exemplo, vão aparecer dois píons aqui. Vai aparecer um pi0 e um pi-, só para conservar a carga elétrica, não sei. Vão aparecer dois píons. Então apareceram dois píons. Né? Então agora eu sei o que tem aqui. Não sei por quê. Porque um píon também é um estado ligado de quark-antiquark, complicadíssimo, que eu não sei escrever em termos dos quarks. Então eu não tenho uma regra de Feynman concreta para escrever o que está escrito aqui. Está claro isso, gente? Então, a partir desse momento, né, de que eu não sei o que está escrito ali, eu tenho que supor coisas. Tá? Tem a boa suposição e tem a má suposição. Tem um bom físico, o físico faz boas suposições. Um mau físico, o físico que não faz ou faz más suposições.
O camarada aprende física quando ele estuda mecânica estatística. Né? Não é quando ele aprende quântica, quando ele estuda mecânica estatística. Que é a disciplina da graduação onde se faz mais aproximação. É ou não é? Se alguém discorda, fale agora e cai isso para sempre. Né? Eu, pelo menos, quando eu estudei mecânica estatística na graduação, eu fiquei impressionadíssimo. Cara, os caras que desenvolveram isso aqui são físicos de verdade, porque a grande qualidade do físico é exatamente saber a hora de fazer uma aproximação, o que ele tem que levar em consideração e o que ele pode largar de lado. Isso é um bom senso, um feeling que, honestamente, é muito difícil ensinar. Né? Que eu talvez não tenha aprendido até hoje. Mas, enfim, isso é problema meu. Não é de ninguém aqui nessa sala. Né? Mas, inclusive por não ter aprendido, que eu virei um físico teórico de interações fundamentais, artigos, eu falei, não quero fazer aproximação nenhuma. Eu quero um esquema de cálculo bem concreto ali e tal, não sei o quê, para não precisar gastar minha imaginação pensando. Né? Mas o pensamento está aí, o pensamento está em você chegar nesses momentos aqui e falar, agora eu consigo extrair uma informação que vale a pena desse negócio. Então olha só, vou jogar um negócio aqui, se vocês não gostarem, vocês avisam. Vocês falam, pô, não gostei disso não, professor. Eu vou falar, o que eu posso fazer? Tudo bem. Olha só, vamos supor que seu processo fosse um processo de espalhamento do elétron com um pósito, por exemplo. Né? Então, aqui você tinha um elétron, aqui você tinha o mesmo elétron, o tempo está correndo para cá, tá? Aqui você tinha um pósito, aqui você tinha outro pósito. Né? Os pósitos costumam ser representados com a seta vindo do sentido oposto do tempo. Né? Esse é o processo de espalhamento em ordem mais baixa possível de um elétron compósito, tá certo? Ordem perturbativa mais baixa possível de um elétron compósito. Como é que eu escrevo a amplitude de probabilidade associada com um processo desse? Isso aí é o gráfico de Feynman, né? Eu tenho um gráfico de Feynman. Se eu simplesmente usar as regras de Feynman, sai a amplitude de probabilidade. Né? Você pode mostrar, né, que, vamos dizer, esse processo aqui é um processo assim, no seu estado final, você tem elétron e pósitron, esse é o teu estado out, né, e tem elétron e pósitron. Aqui eu estou colocando implicitamente os momentos desses caras no meio da jogada, etc. Então, no seu estado inicial. Então, esse aqui é o teu elemento de matriz S delta alfa. Se você agora usar a tua fórmula de redução, né, para escrever esse camarada que está aí, né, a fórmula de redução vai virar uma coisa assim, um monte de integral transformado de Fourier, né, que eu já falei. Um monte de U's, o barras, um monte de U's, que são aqueles espinores básicos. Na verdade, como é pósitron, U barra, V barra e U e V. Não vou escrever a estrutura detalhada, isso é função daquela fórmula que eu dei na aula passada. Né? E o que você vai ter aqui no final vai ser valor esperado no vácuo, né? Um produto temporalmente ordenado de um cara do tipo psi de x, psi barra de y, psi de z, psi barra de w. É isso que você tem que calcular, tá certo? Lembrando que esses caras são campos de Heisenberg, etc. E tal. Como é que você calcula isso? Tem um negócio que é o teorema de Wien, esses campos são campos interagentes. Você tem uma fórmula para calcular esses campos interagentes. E importante na definição do resultado que você vai ter é como é a interação
dentro do seu modelo. A interação dentro do seu modelo é assim: fóton, elétron, pósitron. Né? Vou escrever melhor. Significa elétron e pósitron na jogada. Né? Então, a regra de Feynman, ela simplifica essa vida para você. Ela diz o seguinte: bom, você coloca a ordem perturbativa que você quer saber, ou seja, você coloca tantos desses vértices de interação quantos forem necessários, quantos forem possíveis nessa ordem perturbativa. Né? Eu vejo que aqui eu tenho 2. Né? E você procura parear esses vértices da melhor maneira possível. Então, a minha ordem perturbativa aqui é ao quadrado. Esse vértice vem acompanhado de um termo de ordem E, uma constante de ordem E. Então, para eu montar um gráfico de Feynman, para calcular essa função que está aqui, eu preciso de 2 vértices desses, se eu quiser fazer isso na ordem E ao quadrado. A maneira de eu parear, né, essas linhas que estão colocadas aqui é o seguinte: essas 2 linhas eu parei com essas 2 partículas externas, essas 2 eu parei com essas 2 partículas externas, e essa daqui eu não tenho partícula externa nenhuma para parear, não tenho fóton externo. Então só resta essa linha pareada com essa. Tá certo? Portanto, eu gero esse propagador aqui, que é uma linha interna de fóton dentro do meu gráfico. Tá certo? O resultado disso aqui vai ser o seguinte: vai ser um cara do tipo U barra gama mi U, que representa uma corrente eletrônica. O propagador do fóton, já estou escrevendo a coisa no espaço de momento, tá certo? E algo do tipo V barra gama ni V, tá certo? Claro que aqui você vai ter um etanini, né, no meio desse propagador do fóton. Esse fóton já está sendo pensado num calibre específico, calibre, sei lá, não some o termo transversal, esqueci o nome do calibre, mas o que importa aqui é que o que você tem associado a esses estados que estão aqui são esses objetos que você pode pensar que são as correntes clássicas de férmions e de antiférmions. Corrente, propagador, corrente. Essa é a estrutura desse gráfico de Feynman na ordem mais baixa de teoria de perturbações. Não tem como você ter esse processo que está aqui. Vamos supor que você fala: olha, eu estou interessado em calcular isso aqui. Na ordem mais baixa de teoria de perturbações. Não existe esse processo aqui. Não existe. Bom, como é que eu falo que não existe? Não existe esse processo, por quê? Porque não tem um vértice desse na eletrodinâmica. Tá certo? Falando de eletromagnetismo, não tem um vértice desse na eletrodinâmica. Então não tem esse processo. O primeiro processo de ordem mais baixa que contribui é esse aqui. Certo? E o resultado que você tem desse processo é corrente do elétron, corrente do pósitron e propagador. Uma coisa assim. Tá certo? Ora, eu posso pensar, pelo menos parcialmente, esse problema que está aqui tem a mesma estrutura. Tá certo? Tem a mesma estrutura. Essa interação que está aqui é uma interação completamente bem conhecida. Eu tenho um elétron, ele emite um fóton e ele muda de momento para momento, etc. e tal. O que eu espero que eu encontre ali são os espinores que vão corresponder à minha corrente eletrônica. Tá certo? Outra coisa que eu espero encontrar aqui é um propagador de fóton. Porque esse fóton,
ele vai bater em alguém eletromagneticamente, num dos quartos que estão lá dentro do próton. Quando ele bater nesse quarto, ele vai montar para mim o propagador do fóton. Né? Então, isso aqui, eu imagino que eu vou ter dentro da descrição desse processo. Está faltando esse cara que está aqui. Né? Como é que esse cara que está aí vai poder aparecer? Eu vou pensar. Claro que tem que aparecer um número aí, né? No final das contas. E claro que tem que aparecer um número que está vinculado à corrente quarquiônica. Tá certo? Só que essa corrente quarquiônica, ela vem vestida de todas as interações que esse quark sofre com o próton e sofre em função da transferência de momento.